sejam todos bem-vindos! Pois é, o pós-Natal chegou, te desejo uma tarde linda e abençoada aqui junto com a gente e quero saber de você, como é que foi a sua ceia? Garanto que a comida de hoje é aquela que restou de ontem. Se aqui restou alguma coisa, que eu sei que o povo come bem no dia 25. Então, sejam todos bem-vindos. Bem, você sabe que hoje a gente vai tratar sobre diversos assuntos, entre eles. Você já ouviu falar sobre ficar se comparando o tempo todo? Pois é, essas comparações elas se tornam cada vez mais comuns com o uso excessivo, sabe do quê? Das redes sociais. E hoje eu recebo uma psicóloga que vai justamente falar sobre isso. Essa questão da comparação. A gente se comparar o tempo todo. A gente deixa de viver para ficar olhando a vida alheia. Aquela vida que muitas vezes é uma vida mentirosa na internet. E aí, vamos dar uma dica boa aqui para você sair dessa vibe, combinado? E a gente vai viajar, sabe para onde? Pro Ceará. E a gente vai conhecer a rota, uma rota super legal, que é a Rota das Falésias, que inclui areias coloridas e um lugar espetacular. Dá uma olhada nessas imagens aí, ó. Vou te levar junto comigo nessa viagem, tá? E vamos também falar, sabe do quê? Dos docinhos. Você gosta de docinho? Você não fica sem um docinho depois do almoço, depois do jantar, até ali no lanche do café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, por exemplo? Pois é. Mas será que você sabe qual que é a quantidade segura de docinhos que a gente pode consumir durante o dia? O açúcar tá aí, ele não é nada bonzinho, ele é um vilão, porque ele não soma nada no nosso organismo. A gente sabe que o açúcar, inclusive, ele só prejudica. Mas um docinho faz tão bem, pelo menos para a mente da gente, né? Então chega aqui comigo agora, porque olha essa informação. Segundo o censo do IBGE de 2022, cerca de pouco mais de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E o mercado de trabalho ainda enfrenta grandes desafios, inclusive preconceitos na inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência. A reportagem é de Lucas Marconsoni. Um dos principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho é a falta de acessibilidade. Muitas empresas ainda não possuem condições adequadas para receber esses profissionais. O trabalhador PCD, pela legislação atual, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador normal. Daí tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no local que ele for trabalhar, é essencial a acessibilidade. A função para a qual ele é contratado para trabalhar tem que ser adequado a doença que ele tiver. O valor do salário, ele tem direito ao mesmo salário que uma pessoa normal se ele exercer a mesma função, e ele pode ter jornadas de trabalho diferenciadas por conta da condição dele. No Brasil existe aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Embora a Constituição Federal garanta a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a realidade ainda é bem diferente. Às vezes o próprio candidato não se interessa pela vaga por conta das condições do trabalho, por conta do valor do salário. Às vezes a empresa não dá as condições mínimas, questão da acessibilidade, ou então de repente a vaga aberta na empresa não é adequada para uma pessoa com PCD, então os motivos podem ser os mais diversos. Apesar desses desafios, existem iniciativas que contribuíram para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei de Cotas estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, dependendo do tamanho da empresa. Além disso, existem programas e incentivos fiscais para empresas que contratam esses profissionais. Esta empresa de atendimentos em Curitiba tem mais de 300 funcionários. 30 deles é PCD. E segundo a responsável pelo recrutamento, a diversidade é uma bandeira da empresa.
a chance de crescimento deles, né? Eles já têm essa dificuldade de encontrar vagas, né? Então, quando eles conseguem entrar na empresa, essa oportunidade de crescimento, né, valida, né? Todo profissional busca. Mesmo com um ambiente incluso e livre de preconceitos, a empresa tem dificuldade para ocupar todas as vagas para pessoas com deficiência disponíveis. As dificuldades estão mais relacionadas, né, aos requisitos básicos. Muitos acabam não tendo acesso ali à escolaridade, até o próprio laudo médico, né? Então é uma barreira que a gente encontra na contratação. A gente precisa ter o laudo atualizado com o CID, né, que descreva a deficiência da pessoa e as limitações, e às vezes na hora da contratação não tem. Então acaba sendo, né, uma barreira. Sharon tem 24 anos e está há 6 anos trabalhando no setor de tecnologia. Ela nasceu sem a visão de um dos olhos e conta que já sofreu preconceito em outras empresas. Fiz uma entrevista para assistente administrativo, né, numa empresa, e o pessoal na época falou que o meu perfil não combinava com a vaga, né, até aí tudo bem, só que depois eu descobri que era por causa da minha doença no olho, né, então esteticamente falando, o pessoal não quis me contratar por causa disso. Há mais de 3 anos, Neivo é porteiro na empresa. Com deficiência auditiva, ele recebeu a oportunidade depois de inúmeras vezes ter dificuldades para encontrar trabalho. Eu vejo assim que eles estão melhorando, eu vejo assim, mas há alguns anos atrás assim, a gente percebia que a gente tinha todo o perfil, não só eu como demais pessoas que eu já presenciei, né? Que tinha todo o perfil para poder trabalhar, mostrar o seu trabalho, profissionalismo, né? E daí, infelizmente, não chamavam nem para o trabalho. Para eles, a maior conscientização sobre a importância da diversidade é a inclusão no ambiente de trabalho. Faz 6 anos que eu estou aqui, então eu entrei como operadora júnior, né, no telemarketing, passei para monitoria de qualidade, fiz outros recrutamentos internos para back-office, né, ajudar em operações. E atualmente eu estou na tecnologia, né, eu fui contratada como analista júnior de TI e agora estou como sênior. Então, durante todos esses anos, eu tive as oportunidades, mesmo tendo essa limitação. Então, a gente entende que é importante a inclusão de PCDs nas empresas e como tem empresas que se diferenciam nesse sentido, né? Graças a Deus, isso está dando uma oportunidade ótima de a gente estar mostrando a capacidade e a competência que a gente tem hoje. A comparação, ela é constante e é uma forma silenciosa também de sofrimento. Se você sofre com a questão da comparação, eu queria te lembrar uma coisa importante. Você não está sozinho e você não precisa atravessar isso sozinho ou sozinha. A psicoterapia pode ajudar a gente a compreender, a curar, inclusive, ressignificar todas as experiências da vida da gente, sejam as boas e também as ruins. E a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas, combinado? Eu recebo aqui a Gabriela Amor, que é psicóloga, e ela vai dar dicas maravilhosas aqui pra gente. Quero te agradecer pela presença e te dizer que o seu sobrenome é lindo. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui. Pra gente começar essa conversa, Gabi, quando a gente fala sobre ressignificar as nossas experiências, né? A gente se perdeu no meio dessa tecnologia toda há alguns anos, quando ela chegou, e ela chegou devagar, e de repente ela tomou a nossa vida, e aquela propaganda de margarina com a família perfeita agora está na palma da nossa mão, e a gente se compara muito a nossa família com a família que está ali, que muitas vezes é uma mentira. O que você diria? A gente aprende, enquanto sociedade, desde muito pequenininho, a classificar as nossas experiências, assim, né? Então, quando a gente é pequeno, vamos supor que você tem uma pessoa na tua família que é muito amorosa, é muito cuidadosa, e aí ela tá sempre vestindo azul. Na sua vida, possivelmente, a não ser que você tenha outras experiências um pouco mais aversivas, assim, com a cor azul, é possível que você olhe para a cor azul e a classifique como bonita. Você pode falar assim, eu me sinto bem quando eu tô num ambiente azul, parece que eu me sinto mais calmo. É claro que essa não é uma associação que é determinante, assim. Mas o que eu quero dizer é, nada é bom ou ruim, ou desejável ou indesejável, mas as experiências que a gente tem moldam a forma que a gente classifica as coisas. A gente aprende, inclusive, que a família margarina
é o que deve ser o sonho de todo mundo. É o desejável para todo mundo, né? Só que na experiência, não é necessariamente assim. É o que você falou, né? Às vezes essa imagem é uma mentira. Ou ela até pode ser boa para algumas pessoas. Mas na experiência, na pele, não é o que todo mundo vai gostar, vai se identificar e vai fazer com que a vida vale a pena ser vivida. Então, muitas vezes a gente aprende realmente a almejar, a querer algo que é muito ideal, que na verdade foi uma construção completamente arbitrária, assim, né, que a gente aprendeu, que não é necessariamente o que faria a nossa vida valer a pena. E aí, quando a gente tem esse ideal, o resto da nossa vida, que poderia ser bom, se a gente conseguisse estabelecer uma relação de aceitação com o contexto que a gente está, passa a não ser suficiente. E a gente fica querendo aquilo que é a regra que a gente aprendeu e não consegue estabelecer uma relação boa com o que de fato a gente tem. Então é um risco muito grande que todos nós corremos de, na verdade, assinar um atestado de uma frustração assim, muito longa, né? De longuíssima data. Porque a gente almeja algo que a gente não sabe na experiência, se de fato é o que a gente quer. Vai funcionar, Isso. né? Até porque, muitas vezes, você falou de arbitrariedade, né? Muitas vezes, aquela família perfeita, que mora numa casa perfeita, a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. Como que chegaram naquilo ali. Você sabe que a gente conversa muito com pais aqui nesse programa, e os pais acabam enviando mensagens pra gente, inclusive está aberto o nosso telefone para você enviar mensagem, daqui a pouco a gente vai falar sobre as participações, e as pessoas comentam muito, o meu filho, ele tá muito envolvido na internet, ele acha que aquela vida é aquela vida perfeita, e acaba não focando no agora. A gente tá deixando de viver o agora para ficar se comparando. Exatamente. E é algo, inclusive, que não só no sentido da comparação em si, mesmo que o conteúdo na internet não fosse um conteúdo para você se comparar, mesmo que fosse qualquer tipo de conteúdo, você só consumisse memes, por exemplo, na internet. Mesmo assim, como você falou, você deixa de estar dentro da sua própria vida e passa todo o seu tempo, toda a sua energia com a tela. Que, claro, que pode ser um passatempo momentâneo, né? Mas que, se é o único foco do nosso momento de lazer, a gente não se dá nem a oportunidade de construir a vida que a gente quer. Daí, claro que tudo vai parecer melhor, né? Porque daí a pessoa que postou uma foto lá de um momento maravilhoso, é um momento maravilhoso em que a pessoa estava, em tese, vivendo a vida, né? Quando eu tô ali vendo, não é o momento que eu estou vivendo a minha vida, né? E como que eu tô conseguindo me relacionar com essa percepção de que eu tô muito tempo no digital e pouco tempo no real, né? Vivendo a vida do outro. Isso. Né? Esquecendo da gente. Tem participação chegando por aqui, pode colocar no telão, por gentileza. Vamos ver quem mandou mensagem. A Regina. Ela fala de Campo Grande, Mato Grosso. Muito obrigada, querida. Um beijo. Oi, Carla. Não sou dessas pessoas que fica se comparando, mas tenho muita dificuldade de manter uma alimentação com equilíbrio, por exemplo, e muitas vezes acabo comendo demais. Aqui ela falando dessa questão da comparação com os fitness, com a alimentação perfeita, maravilhosa, né? Que às vezes você tá ali comendo um sanduíche, vendo alguém comer uma salada, né? Na internet, aqui no celular. E aí? Tanto a comparação, tanto a forma que a gente se alimenta, né? Qualquer comportamento nosso que causa algum tipo de sofrimento pra gente, tem um porquê de ser. Mesmo que seja aquela coisa assim, eu não consigo parar de me comparar e só causa sofrimento pra mim. Por que eu faço isso? Ou eu me relaciono de fato com a comida de uma forma compulsiva. Eu não consigo parar. Por que eu faço isso? Todos os comportamentos que a gente tem, mesmo os mais danosos pra gente mesmo, eles se mantêm no nosso repertório comportamental porque eles têm uma função. Ou seja, ele é interessante para o nosso cérebro de alguma forma. Quando, por exemplo, assim, eu vou lá e eu me comparo com a Musa Fitness. Eu tô lá comendo meu chocolate e me comparo com a Musa Fitness, que apareceu o Reels para mim na hora. Aí, eu vou, naquele momento, eu me sinto tão mal que eu largo o que eu tô comendo e falo, não, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Aí eu passo um dia fazendo dieta. O que o meu cérebro entende naquele momento? Funcionou. Então, isso aumenta a probabilidade mais ainda de novo, mesmo que de uma forma sofrida, eu continue me comparando com as pessoas.
Então, o que a gente precisa pensar sobre a nossa alimentação é, de fato, existe algo prejudicial na nossa alimentação, ou ela está sendo classificada por nós mesmos como prejudicial porque ela está sendo comparada com o outro. E se de fato é algo prejudicial para a gente, o que será que está fazendo com que aquilo se mantenha daquela forma? E que tipo de recursos eu tenho? Porque quando a gente vai em direção a procurar algo que é importante para a gente desenvolver hábitos mais saudáveis dentro da nossa vida, da nossa realidade, ótimo. Se a gente continua só consumindo os conteúdos da internet e tentando ali dentro saber como que a gente vai ser melhor, como que a gente vai ter aquele corpo, como que a gente vai chegar naquele lugar, a gente não consegue sair daquele ciclo de sofrimento, assim. O ideal realmente é pensar e começar a botar a cabecinha para trabalhar em preciso viver a minha vida. Isso. É isso. Isso, exatamente. Dentro da nossa vida que a gente vai achar na experiência o que a gente gosta. De fato, assim, até retomando o que a gente estava falando antes, quantas vezes não aconteceu com você de falar, puxa, tô super animada pra não sei o que eu vou fazer semana que vem, vai ser o máximo, vai ser uma delícia. Você chega lá, foi nada a ver, assim, nada do que você imaginava. Porque, de fato, a gente idealiza coisas que, na prática, na nossa vida, não nos tocam como a gente imagina que vão nos tocar. Então, o ideal é realmente a gente conseguir viver a nossa vida. Olhar pra gente, inclusive, com uma perspectiva muito mais de autocompaixão do que de autoestima. Eu sempre digo, assim, no consultório, que a autoestima nunca vai ser o meu objetivo terapêutico com alguém. Porque a autoestima, na verdade, não é a mocinha, é a vilã. O que a autoestima diz? Eu preciso estar me sentindo linda, maravilhosa, um ser perfeito que não erra para me sentir bem comigo mesma. Então eu preciso estar me sentindo bonita para ter valor. Eu preciso estar me sentindo inteligente para ter valor. E os momentos que eu não estou, que eu não vou estar porque sou humano, eu completamente ignoro o meu valor. Então, assim, o ideal não é a gente ficar buscando partes de nós que são maravilhosas. O ideal não é a gente ficar, não, mas como que eu vou fazer, então, agora para ser que nem a musa fitness, se eu tô me sentindo mal comigo mesma? É a gente entender que que nós, enquanto seres humanos, temos uma vida que tem modulações. E que às vezes... Cíclica, né? Isso. E que às vezes eu vou ser uma pessoa legal, às vezes eu vou ser uma pessoa chata, às vezes eu vou ser uma pessoa bonita, às vezes eu vou acordar com aquele cabelo, né, que não favorece. E eu preciso saber como me estender uma autocompaixão e como seguir construindo uma vida que é importante para mim, mesmo nesses momentos. O que acontece é que daí, com a comparação e com a autoestima que fica prejudicada, muito provavelmente a motivação faz assim. E aí eu deixo de cultivar justamente essas coisas que são importantes para mim. Então eu tô sentindo que a minha pele tá mais ou menos. Eu paro de cuidar da minha pele naquele dia porque eu não quero me olhar no espelho. E aí, o que é importante pra mim, que é um momento de autocuidado, que é de sentir que eu tô fazendo esse investimento em mim mesma, ele é interrompido. Então, quanto mais a gente pode olhar pra gente com humanidade e menos pro outro, maior a probabilidade da gente conseguir ser feliz com a gente mesmo. E é isso, né? Nesse pós-Natal, a gente tem essas mensagens muito maravilhosas pra gente pensar um pouco na nossa vida. Quero te agradecer, Gabriela Amor, obrigada por ter vindo aqui, foi um prazer te conhecer e portas abertas sempre. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, fico à disposição também. Muito obrigada. Você que está me assistindo em casa, agora já pensou o que acontece com os carros quando eles perdem o uso? O que fazer com as sucatas dos carros? Olha só. No pátio do Detran em Cascavel, assim como em outras cidades do país, o acúmulo de veículos apreendidos é um problema. Com o passar dos anos, muitos carros acabam danificados pelo tempo, sem chances de recuperação. No entanto, alguns desses veículos começaram a ser leiloados como sucata e agora passam por um processo de reciclagem. Mas esse processo exige trabalho. Mais de 700 veículos estão no pátio do Detran de Cascavel. Destes, 300 serão prensados, mas para isso deverá ser feita a descontaminação, que demorará cerca de 15 dias. Todos esses veículos que estão marcados, que vocês podem ver que no para-brisa tem algum tipo de marca, é porque estão aptos a ir para a prensa. Terminado o processo de descontaminação,
Então vem a prensa e faz a prensa. Depois de prensados, os materiais são transportados para uma siderúrgica no Rio Grande do Sul, especializada em reciclagem. Lá os veículos são transformados em materiais ferrosos, que podem ser reaproveitados de várias formas. Motos e carros que antes ocupavam espaço agora ganham nova vida, podendo voltar ao mercado em outras formas, como parte de objetos que usamos no dia a dia. Lá é separado tudo, lá nas máquinas, né? Depois de triturado, isso é tudo separado. Porque a lata vira em prego, taxinha, né? E agora a gente vai para o nosso recadinho do magnésio quelato da Joy para continuar, que tem mais assunto para você. Felicidade estar aqui com você, muito boa tarde para todos vocês que nos assistem. Eu estou feliz porque eu trago notícias sobre saúde, para te ajudar a cuidar desse bem-estar que é necessário, do bem mais precioso que você tem. Se você sofre com dores diariamente, está sobrecarregado, já não suporta mais lidar com elas, use o magnésio quelato. O magnésio quelato é um aliado poderoso que vai te ajudar a melhorar o quadro de dor que você sente, principalmente você que está sofrendo com dores há meses, há anos, já se adaptou a ela. O nosso corpo não foi feito para isso. E é por isso que você também não precisa se acostumar com a dor. Faz assim, pega o telefone, liga já no 0800 591 8773 e pede o seu magnésio quelato. Pedindo agora, você já garante o uso, já garante a melhora e só depois é que você paga. É 1 mês e meio para começar a pagar, 45 dias. Pode ligar, 0800 591 8773. Liga, pede o magnésio e experimenta. Faz o teste, aí depois você me conta como que foi. Você vai voltar a ter mobilidade, vai voltar a se movimentar livremente, vai ficar livre das dores e também vai voltar a dormir melhor. Isso porque o magnésio, além de agir na parte física, age também como neurotransmissor. Reduz a ansiedade, a preocupação excessiva, ajuda você no equilíbrio hormonal da melatonina, o que vai te ajudar a dormir melhor. Você vai voltar até a sonhar com o magnésio quelato. É só ligar 0800 591 8773, pedir agora o seu magnésio. Vou te presentear com o cálcio da Joy, com o nosso seca-barriga, que é o óleo de cártamo. E você, além de conseguir cuidar da sua saúde, vai manter seu organismo desinflamado, protegido e também estimular a queima de gordura de forma natural. Liga 0800 591 8773 e peça o seu magnésio quelato agora. O intervalo é super rápido, daqui a pouco eu volto para a gente descobrir o quanto a gente pode consumir no máximo de doce por dia. Porque um docinho pode não fazer bem para o corpo, mas para a mente, para a alma, é tão bom, né? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Golpistas usam a engenharia social para induzir os MEIs. Atenção, você que tem MEI, a pagar serviços falsos ou inclusive compartilhar dados extremamente sensíveis. Mais um golpe em alta para os trabalhadores. Isso mesmo. Então, presta atenção nessa entrevista. A Elke Freitas, que é contadora, está aqui para dar algumas dicas para a gente. Quero te agradecer pela presença, para a gente começar essa conversa e te perguntar. A gente vive uma onda da pejotização, né? O CNPJ está em alta, a gente sabe disso, isso por conta muito da pandemia que veio e o desemprego foi gigante e as pessoas foram se agarrando nas paredes dos MEIs. E aí, a gente percebe que desse montante, muita gente acabou fazendo seu MEI, acabou não conseguindo se manter financeiramente, aí o desemprego rolou solto. Mas as taxas, os custos, eles sempre chegam e podem chegar em forma de golpe, é isso? Tudo bem, obrigada. Que bom trazer esse tema tão pertinente e que prejudica tantas pessoas. O que a gente vê hoje, a realidade que a gente tem, é que muitas pessoas ficam desempregadas e elas não têm uma alternativa e abrem um MEI. E muitos desses empreendedores que abrem um MEI, eles não levam adiante, mas eles esquecem e deixam esse MEI parado, aberto, como se isso não tivesse nenhuma consequência. Isso é um engano, porque a dívida com o fisco continua correndo, esse MEI pode ser constantemente abordado por golpistas que indicam que eles estão devendo, que eles estão com alguma pendência, chegam taxas que eles não conhecem e não sabem do que se trata. E esse golpe não é só nessas pessoas que estão com esses MEIs parados. Muitas pessoas que pagam, que estão com tudo em dia, são abordados o tempo todo por golpistas tentando
conseguir dinheiro de uma forma muito fácil. E, gente, quando não se tem, por exemplo, um contador, pessoal, eu não vou pagar contador, né? Não vou contratar a Elke, não vou pagar porque é muito caro. Aí você começa a receber um bombardeio de e-mails, de mensagens no WhatsApp, falando, dizendo, vou suspender o teu CPF, você vai perder teu CPF se você não pagar aqui esse boleto. E aí a pessoa vai lá e paga e não sabe nem o que está pagando. E aí fica o maior problema, porque a pessoa tem muito medo disso, né? Das ameaças do vai perder o CPF. E aí? Os golpistas, eles são profissionais. E eles têm um poder de persuasão muito grande, porque eles têm alguns dados que são dados disponíveis que qualquer pessoa tem acesso. Então, eles têm informações que, quando eles abordam por telefone, e-mail ou WhatsApp, o cidadão, o empreendedor, ele acredita naquela pessoa, porque eles são muito convincentes, eles são treinados para isso. Então, esse MEI, esse empreendedor que recebe essa ligação, esse e-mail, sempre tem um sentido de urgência. Se você não regularizar, você vai ter seu CPF cancelado. Se você não regularizar, você pode ter bloqueio na sua conta. Então, a pessoa, naquela urgência, às vezes ela clica ali no regularize. Naquela urgência, ela responde dados. Ela passa informações que ela não deveria, porque ela fica receosa, porque eles criam um senso de urgência. E eles têm realmente alguns dados que são dados que estão disponíveis na internet. São dados que são de domínio público. Não é algo que seja, olha, somente o fisco sabe, ou somente o banco sabe. Então, os golpistas estão muito preparados. E o senso de urgência que eles criam faz com que as pessoas tentem resolver de imediato. Esse é o ponto que não pode acontecer. Eu não posso simplesmente clique aqui para resolver. Esse é o fato que a gente não deve fazer. Então, quando eu recebo um comunicado, uma ligação, nunca eu passo uma informação, jamais. Nenhum dado. Quando eu recebo um e-mail ou um WhatsApp com clique aqui para regularizar, eu simplesmente deleto essa informação. Aí, Elke, mas e se eu tenho dúvida? Porque pode ser que eu esteja de fato devendo. Se eu tenho dúvida, eu tenho que procurar canais oficiais. Eu não vou clicar naquele e-mail, naquele link. Ih, gente, são tantas camadas esse assunto. Vamos para a participação? Vamos ver. Tarcísio, querido. Tarcísio fala com a gente de Minas Gerais. Como identificar o golpe logo no início? E aí, esse golpe ele pode chegar de várias maneiras. E muita gente não acessa e-mail. Né? O e-mail ele caiu em desuso já há algum tempo e muita gente acaba acessando o e-mail só em último caso. E aí, muita coisa chega no WhatsApp, né? WhatsApp e telefone. Só que o fisco, ele não faz cobrança por WhatsApp nem por telefone. Então, jamais você tem uma dívida com o fisco, você está devendo a guia do MEI, ele nunca vai te mandar um WhatsApp te cobrando e ele nunca vai te ligar para te falar que existe esse débito. Então, de início, você já pode ter certeza que isto é uma fraude. Recebeu uma ligação, recebeu um SMS, recebeu um WhatsApp falando que tem pendência, pode desconsiderar essa mensagem. E se eu ainda tiver dúvida? Se eu ainda tiver dúvida, eu entro nos canais oficiais. E o que é um canal oficial? Na internet, ele tem que ter gov.br. Então, eu entro no canal oficial. Porque a gente tem um outro problema que a pessoa vai na internet e põe no Google MEI. Ou ela põe no Google pagamento de MEI. E o primeiro link que vai aparecer não é o do governo. É um link patrocinado que os golpistas já colocaram lá. Ele colocou um link patrocinado porque então, quando você põe no Google chega. Você também paga patrocínio? Com certeza. Para ele precisa captar, né? Ele precisa ter pessoas acessando o site dele. Então, quando eu coloco no Google, eu corro um risco. Quando eu coloco no Google, eu tenho que confirmar que aquela página é uma página oficial. Então, a página sempre vai ser gov.br. Outro caminho, aplicativo. Eu tenho um aplicativo do MEI. Cuidado também ao baixar o aplicativo, porque o aplicativo tem que ser o oficial. Porque existem outros aplicativos, se você for na Apple Store, no Google, que ele te dá outro caminho. Então, a gente sempre consulta os canais oficiais. Gente, isso é tão importante. Estou descobrindo tanta coisa aqui, Elke. E me diz uma coisa, a pessoa já passou pelo golpe, já me estabaquei lá no golpe. Tem alguma maneira de eu denunciar? E como eu posso fazer isso?
Tem. O golpe, quando eu identifico que eu fui vítima de um golpe, eu faço um boletim de ocorrência, pode ser online, eu não preciso mais ir numa delegacia. Eu faço um boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu preciso preservar os meus dados, porque esse golpista pode usar os meus dados para fazer dívidas em meu nome, ele pode usar os meus dados para fazer compras em meu nome. Então eu faço um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo. Se eu identifiquei rapidamente, porque às vezes acontece, paguei e falei, será que eu paguei? Será que está certo? E quando você confere o nome ali no pagamento, você identifica que não era para o Ministério da Fazenda. E aí? Que era uma empresa qualquer. Se você identificar muito rapidamente, você ainda talvez consiga, você pode ligar no banco e pedir o ressarcimento. Raríssimas vezes a gente consegue se ressarcir nesse momento, porque o golpista, imediatamente, quando o dinheiro entra, ele já tira. Ele não deixa o dinheiro na conta. Tá? Mas é imprescindível que eu faça o boletim de ocorrência, que eu comunique o meu banco e que, se eu puder, eu tente fazer a restituição desses valores. Um golpe muito comum que tem acontecido também é ligarem para oferecer crédito para o microempreendedor. Quem não está precisando de dinheiro? Todo mundo. E surge uma oportunidade. Olha só, estão me ligando para oferecer dinheiro. Nossa, que maravilha, né? Olha, que presentão de fim de ano, né? Você recebeu uma ligação de alguém querendo te dar um bolo de dinheiro aí, preso com elástico. E aí? Porque são condições especiais, você é microempreendedor, você tem uma condição especial, começar a pagar daqui 6 meses, juro mínimo. Você vai acreditando naquilo que a pessoa vai te falando e vai fornecendo dados sensíveis. E vai informando para ele, você passa número da conta, você passa agência, porque ele vai te falando, olha, clique aqui para conseguir esse empréstimo. Nesse clicou aqui, esqueça. Precisa de crédito, precisa de empréstimo e é um empreendedor? Procure um banco, procure uma agência. Nossa, gente, isso é muito sério. Elke, queria te agradecer. Você é maravilhosa. Você vai ter que voltar aqui mais vezes, viu? Obrigada. Quando precisar, a gente vem falar sobre, novamente, empreendedorismo. Com certeza. Muito obrigada. Você que está me assistindo em casa, gosta de um docinho? Vamos comer um doce agora? Será que comer doce todo dia é possível ou faz mal? Dá uma olhada. Eles são para muitos uma fonte de prazer e satisfação diária. Estamos falando dos doces. E olha, tem muita gente que gosta, hein? A dona Olívia ama doce. Para ela, o alimento traz felicidade. Muita alegria, muita felicidade. Aí parece que o dia assim fica mais glorioso. A Patrícia também come bastante e para ela o doce é um calmante. Sou muito ansiosa, então como docinho deixa mais calma, tranquilo. O consumo exagerado de doces pode aumentar o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e obesidade. Além disso, o açúcar presente nos doces também pode causar problemas de saúde bucal. Outro impacto negativo é a desregulação dos níveis de energia. Apesar de fornecer um impulso imediato, o açúcar gera uma queda rápida na disposição, levando à fadiga. Apesar dos riscos, restringir completamente o consumo de açúcar pode não ser a melhor opção. Segundo especialistas, o açúcar pode sim fazer parte da dieta, desde que seja consumido com equilíbrio. Se estiver encaixado dentro da sua dieta, se estiver dentro das recomendações calóricas ali para o seu planejamento alimentar, você consegue encaixar. O problema é você extrapolar isso. Então, se na tua dieta lá você pode consumir um chocolate 70%, ok, você manteve isso, beleza. O problema é quando você começa a adicionar de outras fontes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 5% e 10% do valor total de calorias diárias pode vir do açúcar. No entanto, é importante lembrar que essa quantidade inclui todo o açúcar consumido no dia, desde o adicionado no café até o presente em produtos industrializados. Mas por que sentimos tanta atração pelos doces? De acordo com especialistas, o consumo de açúcar está associado à liberação de dopamina no cérebro, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Claro que é gostoso você consumir um doce, por isso que você tem que ser sempre equilibrado, sempre é a questão do equilíbrio. Porque assim, o açúcar a gente não é um vilão, pelo contrário. A glicose, o açúcar faz, o nosso corpo prefere o carboidrato em si para fazer todo o funcionamento do nosso organismo. Porém, o excesso que traz o prejuízo. Já sabe, né? Eu tenho certeza
Certeza que você ainda tem aquela sobremesa de ontem aí guardadinha. Então aproveita, come essa sobremesa, não come inteira. É de 5 a 10% das suas calorias totais, tá? Então, pedacinho pode, combinado? Agora eu vou te levar para você conhecer uma menininha fofíssima, maravilhosa. É a Luísa. Ela é apaixonada pelos animais e que vem chamando a atenção na internet pelo animal inusitado. Aliás, os animais inusitados que ela gosta. Presta atenção aqui nesse vídeo. Luísa, o que é isso? É um monte de sapo. Ô, mamãe, é que a gente achou aqui no rancho esse monte de sapo. Que tem muito sapo aqui no rancho. O que eles estão querendo? Que eles veio pra cá pra comer aleluia. Tem um sapo fugindo já. Fugiu. Deixa ele embora, né? Pra ele comer. Uhul, vai todo mundo embora. Solta os sapinhos. Eu vou soltar eles aqui dentro de casa. Então tá. Vocês perceberam que a maioria não tava vindo embora não, né? O negócio deles vai ficar ali, ó. Tinha até dormindo ali no colo dela, tranquilamente. Gente, que corajosa essa criança. Parabéns pra essa pequena. Mas claro, a gente tem que cuidar muito dos bichinhos e eu jamais conseguiria fazer isso que ela fez. Literalmente é um negócio que, eu não sei, tem muita gente que tem algum problema assim, né? Eu tenho esse. Não ia conseguir chegar perto do sapinho, não, mas deixa ele na natureza. Deixa ele lá se alimentando. Antes sapo do que mosquito, né, minha gente? Não é verdade? Temos as nossas preferências. Agora, chega comigo, porque a informação é de saúde e uma informação super importante para você. A mamografia é um dos principais métodos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, isso você já sabe. Mas o que você talvez não saiba, que esse exame ele detecta alterações muito pequenininhas nas mamas, muito pequenininhas. E o aumento de chance no tratamento e na cura é gigantesco. Então, a gente preparou uma reportagem linda que te conta passo a passo de como ela é feita. Olha só. Esta clínica de imagens de Fortaleza realiza de 400 a 600 mamografias por mês. São cerca de 40 exames por dia, com pacientes de todas as idades e também sexos. Isso porque os homens também podem apresentar alterações no tecido mamário. O médico explica que os mamógrafos digitais são um avanço que tornou o diagnóstico mais preciso e eficaz. Hoje, com a alta resolução, né, com as imagens digitais, né, que são imagens que vão para o sistema digital, né, de alta resolução, nós conseguimos identificar lesões precursoras aí, que são aquelas lesões antes de virar, né, o câncer propriamente dito, né, com menos de 4 milímetros, 3 milímetros, né, então nós tivemos um ganho muito grande aí nos últimos anos com essa aquisição dessas imagens. É importante também entender a aplicação dos diversos tipos de exames que podem ser feitos nas mamas. A mamografia é indicada para detectar as microcalcificações. A ultrassonografia é útil para avaliação de cistos e a ressonância magnética é indicada para casos mais complexos, por oferecer mais detalhes e imagens tridimensionais. A Sociedade Brasileira de Mastologia indica que a mamografia, por exemplo, que é um exame super importante, deve ser feita anualmente para quem tem mais de 40 anos. Mas o paciente não precisa esperar apenas a indicação de um médico. Ele pode buscar a prevenção em qualquer momento do ano. O médico ressalta, no entanto, que cada caso é diferente. O histórico da família, fatores de risco, alterações pré-existentes e outros motivos precisam ser avaliados pelos especialistas. Buscar a prevenção é que sempre é importante para garantir uma maior qualidade de vida e mais saúde também. As pacientes precisam entender que elas vão, a partir dos 40 anos, né, todas as sociedades recomendam fazer a mamografia a partir dessa idade. Deve também sempre acompanhar com o especialista, um médico especialista, com mastologista, para cada caso ser individualizado, né? Existem casos em que o mamógrafo, a ressonância de mama, ultrassom devem ser feitos em outras idades, tá? Mas essas decisões, elas são individualizadas. Depende se essa paciente tem uma mutação genética, depende se ela tem um risco aumentado familiar importante, se ela tem alguma síndrome genética, né? Então, tudo isso é identificado juntamente com o médico mastologista para que a gente possa detectar o mais breve possível e combater o câncer de mama de uma maneira mais efetiva.
Muito bom, o intervalo é rapidinho e daqui a pouco eu vou te levar para você viajar comigo e nós vamos saber para onde? Para a Rota das Falésias. Isso mesmo, a gente vai conferir essa maravilha aqui, ó, daqui a pouco. Eu falei que eu ia levar você para viajar comigo e é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou te levar para o litoral leste do Ceará. É a Rota das Falésias. Ela encanta os turistas, os visitantes, porque tem paisagens assim extremamente exuberantes e praias quase que intocadas. E claro, tradições que resistem ao tempo. O trajeto percorre municípios onde as dunas, que são essas falésias coloridas, e o mar formam um cenário de tirar o fôlego. E você vai acompanhar comigo essa reportagem linda agora. Entre dunas, falésias coloridas e nascentes que brotam das pedras, o litoral leste do Ceará guarda verdadeiras obras de arte da natureza. Na Rota das Falésias, cada paisagem parece ter sido pintada à mão. E cada visita é um convite à contemplação. E é nesse cenário que o nosso passeio começa pela praia de Águas Belas, a 65 quilômetros de Fortaleza. Localizada no município de Cascavel, a praia é uma das paradas obrigatórias para quem quer se deslumbrar com a riqueza natural que tem a Rota das Falésias. Nosso guia nesse passeio é o senhor Elivaldo, que começou a trabalhar como bugueiro em 2011. Ele faz parte da Associação de Bugueiros da Praia da Caponga e todos os dias apresenta toda essa imensidão de areia clara e mar de água cristalina que se perde no horizonte aos turistas que vêm para cá. O nome Rota das Falésias é muito importante, mas para as pessoas entenderem isso, eles têm que vir ver ao vivo essas maravilhas que vocês estão vendo aqui, que é a Praia de Águas Belas, o Morro do Bugueiro, Praia de Barra Nova, como vocês estão vendo no vídeo. Mas, para fazer a rota e visitar a Barra Velha, Barra Nova e demais destinos da região, é preciso fazer a travessia de balsa pelo rio Mal Cozinhado. Em Barra Velha, encontramos uma praia deserta de águas tranquilas. Na extensa faixa de areia, um pescador tirava os peixes de sua rede. Poucas pessoas frequentam o lugar por conta do acesso à região. De buggy, seguimos para uma parada obrigatória, que é em Barra Nova, fazendo a divisa com o município de Beberibe. A beleza pede respeito. A 35 metros do topo, uma placa alerta. É proibido riscar as falésias ou retirar a areia colorida. Afinal, este é um monumento natural protegido por lei. E se as falésias encantam pela força da natureza, a cultura local completa o cenário. Na feirinha de artesanato, tradição e identidade se transformam em lembrança. E foi aqui que encontramos a rendeira Olinda Borges dos Santos, que com seu trabalho delicado, traçando fio a fio, atravessa gerações e segue divulgando o artesanato cearense para o mundo. Eu faço caminho, faço toalha toda na renda, eu tenho aí, faço saída de praia, eu faço as peças e mando montar, porque eu só sou rendeira. Renda que encantou a internacionalista Lilian, que vai levar na mala um pedacinho do Ceará para Brasília. Estou encantada, porque é raro, né, encontrar um trabalho artesanal dessa qualidade nos dias atuais. Hoje é tudo industrializado, então se encontrar, ela contar a história dela, então isso aí enriquece o produto que a gente está levando. Com 215 quilômetros e um litoral formado por 35 praias, a Rota das Falésias do litoral leste cearense integra 8 municípios. São eles Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí. E entre cores, histórias, gente acolhedora e sabores, a rota é mais que um destino turístico.
É poesia esculpida em rocha. Aqui, cada grão de areia guarda um tempo antigo. Cada curva da falésia é cicatriz da terra. E cada visitante escreve em silêncio uma nova página da paisagem. Vamos agora de educação. Você conhece um projeto que trabalha em tecnologia em rede pública de ensino? Então, vou te apresentar o Talento Tech. O Talento Tech, ele é utilizado para alunos da rede pública em cidades com baixas taxas de desenvolvimento aqui no nosso estado. E ele possibilita a formação de jovens em tecnologia, informação e também em comunicação. São 50 municípios atendidos por esse programa, olha só. O presente é tecnológico e não há dúvidas de que assim será o futuro. Quem se preparar hoje sairá na frente na disputa pelos empregos do amanhã. Muitos deles ainda nem foram criados. No Paraná, estudantes de escolas públicas de municípios com os menores índices de desenvolvimento humano têm a oportunidade de aprender tecnologia da informação e comunicação na escola. Quando avisaram na secretaria, eu vi uma grande oportunidade. Dentro do curso, o estudante vai aprender aí conceitos como sistemas operacionais, software, aplicativo, desenvolvimento desses aplicativos, linguagens de programação, que são fundamentais para as profissões do futuro. 1.000 alunos participam do programa Talento Tech em 50 municípios. A formação dura 10 meses. O projeto estimula a retenção dos jovens em suas cidades de origem, para assim ajudar a transformar a realidade dessas regiões. Eu faço curso de informática profissionalizante e, para mim, eu vou me envolver, quanto mais vou indo naquele caminho, mais eu vou conseguindo aprender mais. Sair da escola com uma profissão valorizada e, assim, ajudar a ampliar a renda da família. Lucas Eduardo sabe o tamanho da oportunidade que tem em mãos e não pretende desperdiçá-la. Ele vai ensinar para nós a programação, o básico de toda a TI, um curso profissionalizante, né, que pode abrir portas para o futuro num trabalho, numa startup, em algo assim, gerir sites, programar em geral para grandes empresas, essas coisas. Durante os 3 anos do projeto, 3.000 alunos receberão bolsas mensais de R$ 1.375 para quem cursa o ensino médio e de R$ 1.500 para estudantes de curso superior. O Verão Maior Paraná tá chegando. Eu quero fazer um convite para você que vai passar o seu verão, de repente, aqui no Paraná. São 5 finais de semana com shows consecutivos, viu, gente? E tudo de graça. De 9 de janeiro ao dia 8 de fevereiro. E são 2 praias aqui no nosso estado, Matinhos e Pontal do Paraná, aqui no nosso litoral. E eu já quero antecipar, você está vendo aí na tela, no dia 8 de fevereiro a gente tem um show lindo, lindo com o padre Reginaldo Manzotti. E aí já se organiza para essa data para você levar a família toda, combinado? Então você não pode perder essa chance, esse showzaço no dia 8 de fevereiro no palco de Matinhos, aqui nas nossas praias do Paraná. Combinado assim? Bom demais! O programa está encerrando. Quero deixar um beijo gigante no seu coração. Que esses próximos dias sejam dias para a gente pensar um pouco mais na nossa vida, das nossas atitudes. Afinal de contas, daqui a pouco é 2026. E amanhã eu tô aqui de volta. Um beijo!